Ô, Vitória, eu mandei um convite para você hoje, porque você entrou no Google Classroom, no Drive, e aí eu mandei um convite, vê lá no seu e-mail se chegou, no e-mail do Gmail, tá? Te adicionei lá no Google Classroom, vê lá se dá tudo certo, beleza? Então, galera, é o seguinte, então hoje é uma extensão, tá, das tabelas de frequência que nós sempre analisamos nesse decorrer do tempo. Só que nós vamos trabalhar com duas dimensões, com duas variáveis, tá? Uma tabela de dupla entrada. Por que eu vou explicar isso? Porque é muito importante vocês entenderem quando tem que se resumir uma tabela de dupla entrada, quando você tem duas variáveis que estão correlacionadas, que andam conjuntamente. Por exemplo, quando você faz uma entrevista e você quer analisar salário, né, quantidade de salários mínimos e o gênero. Então, você, em vez de fazer duas tabelas, você só faz uma, entendeu? Quando você quer analisar, então, duas variáveis que são correlacionadas e você pode fazer, então, uma representação mais resumida do que fazer duas tabelas, por exemplo. Então, vamos começar a falar sobre tabelas de dupla entrada. Ou análise bidimensional, são semelhantes. Então, hoje é 2 de julho, a gente fala da tabela de dupla entrada. Estão vendo aí a apresentação de slides, né? Conseguem ver aí tranquilo, né? Sim, Fechou. Então, tamo junto. Ó, seguinte, tabela de dupla entrada é uma tabela com duas entradas. Ora, isso é fato. Entretanto, vamos pegar um exemplinho mais bobinho possível para vocês entenderem a ideia. Bom, vamos observar 12 informações de 12 funcionários da empresa EconoChange, tá? O nome é bem sugestivo. Em relação a sexo e nível de escolaridade, tá? Então, nós temos o seguinte, então, eu tenho essas observações aqui, de 1 a 12, são 12 pessoas, e eu tenho o sexo aqui, masculino ou feminino, e os níveis de escolaridade, superior, médio, aqui é médio, tá? Falta um mesinho aqui, médio e fundamental. Pessoal, você pode apresentar a frequência, tá, tanto absoluta quanto relativa, das variáveis sexo e nível de escolaridade separadamente. Não tem problema de fazer isso. Então, vamos contar quantas pessoas tem do sexo masculino. Um, dois, três, quatro, cinco. Se tem cinco do sexo masculino, tem sete do sexo feminino. Bom? Agora vamos contar quantas pessoas são do nível superior, quantas pessoas são do nível médio, quantas pessoas são do nível fundamental. Então, olha só, três pessoas no nível superior, cinco pessoas no nível médio, quatro pessoas no nível fundamental. Então, se eu, né, escrever uma tabela de frequências absoluta e relativa da variável sexo, nós temos o seguinte: nós temos que sete pessoas são do sexo feminino e cinco pessoas são do sexo masculino, o total é 12. Se nós quisermos representar também a frequência relativa, não basta dividir 7 por 12, multiplicar por 100, nós temos o percentual. 7 dividido por 12 vezes 100 é 58,33%. O masculino, mesma coisa. Pega o 5, divide por 12, vai dar 41,66%. A soma de 58,33 mais 41,66 dá 100%. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer isso para a variável escolaridade. Da mesma forma. Eu pego quantos indivíduos tem do nível fundamental, são 4, 33,33%, médio 5, né, 41,66%, e superior 3, que é 25%. Total dá 12, total em relativo dá 100. Mas, galera, e quando eu quero observar aqueles indivíduos que é do sexo feminino e a escolaridade é fundamental, ou do sexo masculino e a escolaridade é médio? Dá para fazer uma tabela juntando essas duas categorias, essas duas variáveis, quer dizer, uma tabela só, ao invés de ficar fazendo uma tabela para uma única variável? Dá para fazer. Como é que eu faço? Existe uma tabela de dupla entrada, tá? Onde na horizontal você coloca uma variável e na vertical você coloca outra. Simples assim. Então, conforme eu disse, é possível representar as duas informações em uma única tabela.
tá? Isso é conhecido como tabela de dupla entrada, que analisa variáveis bidimensionais. Olha só, isso aqui é a representação algébrica da tabela de dupla entrada. Então, você tem uma variável x aqui, e as categorias 1, 2 até n. E aqui você tem o y nas categorias 1, 2 até n. Então, o cruzamento, ou a intersecção da variável x com a variável y, você tem a z, entendeu? Então, vamos fazer isso aqui lá no quadrinho para vocês entenderem como funciona uma tabela de dupla entrada na prática. Tá? É bem simples. A matéria, eu acho uma matéria bem bacana, entendeu? Não acho uma coisa difícil. Você tem que entender a ideia da coisa. Olha só. Então, se você for construir na mão essa tabela, você tem o seguinte: ó. Você faz aqui a margem. Ixi, faz aqui na margem. Ainda. Então, tá. Faz aqui na margem. Em, em azul aqui, violeta, né? Azul. Em azul aqui você escreve na, tá? Disposto em linhas, sexo, tá? E disposto em colunas, a escolaridade, tá? Então aqui você coloca feminino. Então, tá vendo? Tá entrando aqui as informações na horizontal, ó, e masculino, certo? E eu fecho a tabela aqui, que é o total. Vou colocar em azul, pra vocês entenderem. Total. Vou colocar em azul não, vou colocar em laranja. Vou entender por que laranja. Total. Beleza? Laranja aqui eu vou colocar Fund, fundamental, Med, de médio, e Sup, superior. Beleza? E vou estender um pouquinho aqui a margem. Estou construindo na mão, depois se você usar o computador é a mesma coisa, tá? E aqui eu vou escrever de azulzinho, aqui, ó, e total. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. É, bem, agora como eu faço para preencher essa tabela? Como é que eu faço? Não é difícil, vocês vão entender por quê. Vocês têm que entender o cruzamento de uma informação com a outra. Por exemplo, deixa eu só excluir essa coisa aqui. Por exemplo, nessa, eu vou chamar de casela, tá? Nessa caselinha aqui, ó, que informação que vai estar aqui? Alguém sabe? Quem sabe que informação vai estar naquela casela ali? Aquele espacinho ali? Quem sabe? Ó, se você observar, esse espaço aqui, ó, é o cruzamento das informações dos indivíduos que são do gênero feminino com as informações dos indivíduos que são do ensino fundamental.
Então, nessa casela, você vai contar a frequência daquelas pessoas que são do sexo feminino e estão no ensino fundamental. Entenderam? Por isso que é dupla entrada. Então, só voltando lá na nossa apresentação, vou parar aqui um pouquinho, vou voltar na nossa apresentação, vamos observar uma coisa. Eu saber a informação dos indivíduos que são do gênero feminino, que também são, tem um ensino fundamental completo, nós temos que olhar as informações originais. Então, a gente tem que contar as pessoas, nós temos que contar as pessoas do sexo feminino, tá? Ó, tem 7, né, mas sexo feminino, que são, que tem, né, o nível de escolaridade fundamental completo. Então, são quantas? Uma, duas, ó. Então, naquela observação, naquela casela, vai duas observações, a frequência é 2. Vocês entenderam? Hum? Tá claro. Sim, né? Então, aqui vem o número 2, ó. Tá? São duas pessoas do sexo feminino que têm ensino fundamental. Tá? Daí, no ensino médio, nós devemos contar quantas pessoas tem também. No superior também, tá? Então, vamos fazer aqui uma contagem, eu vou voltar lá, vamos fazer uma contagem de todos as intersecções, tá? Os cruzamentos entre o gênero, o sexo e a escolaridade. Então, vamos voltar lá. Olha só. Então, eu comecei com feminino e fundamental. Tem dois. Masculino e fundamental, também. Tá? Feminino e médio, tem três. Ó. Três não, quatro. Tá vendo? Ó? Um, dois, três, quatro. Masculino e médio, somente um. Masculino superior, dois. E feminino superior, um. Então, agora eu preencho todas as informações nos cruzamentos. Tá? Então, vamos lá. Então, tá. Então, vou preencher com todos, tá? Olha só. Masculino e fundamental tem dois, né? Médio e feminino tem quatro. Masculino tem um. Superior e feminino tem um. Viu? Viu um. Masculino e superior tem dois. Certo? Então, olha só. Por que eu escrevi de azulzinho aqui, ó? Tal em azulzinho. Alguém sabe por quê? Quem tem ideia por que eu escrevi de azulzinho aqui e escrevi de laranja? Eu somo né, essas frequências aqui, por exemplo, no feminino, eu tenho o total do sexo feminino. E aqui, ó, somo 2 mais 2 tem o total do sexo masculino. Certo? Então, ela tem as marginais aqui, ó. Você sabe a ideia de marginal? Quando você está na BR, por exemplo, na rodovia, marginal não é aquela rua que está do lado da rodovia, da rua principal? Então, marginal. Entendeu? E quando eu somo aqui as colunas, ó, 2 mais 2 é 4, total de pessoas que têm ensino fundamental, 4 mais 1, 5, total de pessoas que têm ensino médio.
1 mais 2 é 3. Total de pessoas que têm ensino superior. Agora, observa. A soma dos marginais, tá? Das distribuições marginais, tanto na vertical quanto na horizontal, tem que dar quanto? Aqui. Tem que dar quanto aqui? Quem sabe? Tem que dar o total total. 12. Alguma dúvida? Dúvidas, senhoras e senhores? SUSS, né? É, voltando à nossa apresentação, temos o seguinte. Conforme eu disse para vocês, a linha dos A fornece a distribuição da variável y. Então, quando você soma as colunas nos totais da linha, você tem a soma dos y, tá? E quando você tem lá as totais lá o azulzinho, você tem a soma dos x. Essas distribuições que estão ao lado da tabela, lá do corpo da tabela, é chamada de distribuição marginal. Enquanto a tabela no todo é chamada de distribuição conjunta. Por que conjunta? Porque você faz o cruzamento entre as variáveis. Tá? Professor, é possível fazer a representação de dupla entrada em relação à porcentagem, em relação à frequência relativa? Sim, é possível. Só que aí você tem três tipos: relação ao total de cada linha, relação ao total de cada coluna e o total geral. Eu vou ensinar para vocês como faz o total geral. Por quê? Porque é o mais simples, porque é o mais fácil. Quando você for fazer uma pesquisa, você vai em relação ao total geral, certo? Só quando você tem uma pesquisa muito específica. Ah lá, tá vendo? Então aqui eu tenho a apresentação, uma tabela, a mesma tabela, tá? Só que em frequência relativa. Vou explicar para vocês como é que se faz. Tá? Então você tem então aqui 12, né, que é o total. E aqui você tem a sua frequência, certo? A frequência do fundamental, que é 2. 12 vai dar 0,116. 166. Múltiplo por 100 dá 16,6%. Vou lá então no quadro voltar a mostrar para vocês. Então tá. Galera, da mesma forma, ó, eu desenho então a tabela, onde azulzinho aqui eu tenho sexo, laranjinha aqui eu tenho escolaridade, funde, médio e sup, fundamental médio superior. E aqui eu tenho é, feminino, masculino. Então aqui eu tenho meu total em azulzinho, porque eu somo as linhas aqui eu consigo obter o total. E aqui eu somo as colunas, obtenho o total, então dá marginal, né? Total. Agora eu quero a, em relação à minha frequência relativa. Então, total aqui, gente, total geral, é 12, vou colocar 12 aqui, certo? Então, para cada número aqui, cada frequência, você pega, então, divide por 12, multiplica por 100, você consegue um percentual. Aqui não era 2, ó, vou colocar aqui, ó, depois eu apago, que era 2. Você pega o 2, divide por 12, multiplica por 100, essa obtém a frequência relativa, tá? 2 dividido por 12, deixa eu escrever aqui. 2 dividido por 12 multiplica por 100%. 16,6%. Entendeu? Vou apagar aqui, vocês vão observar. 16,6%. Certo? Aqui também não era 2. Então é 2 dividido por 12, 16,6%.
Aqui não era 4? Então é 4 dividido por 12. Aqui é 100% no total geral, né? Então aqui é 32,2%. Aqui, galera, era 1. Então é 16,6 por 2, que é 8,33. Certo? O anterior também era 1. É 8,33%. E aqui era 2 também, né? É 16,6%. Certo? Se você soma em horizontal, você tem os totais marginais das frequências relativas. Aqui é 51,8% e aqui é 48,2%. É isso? Desculpa, não, não é isso não. 58,1 e 41,8. Aqui é 58,1. Deixa eu consertar essa porcagem. 58,1% e que é 41,9%. Certo? Aí você soma aqui, tem que dar 100%. E aqui você soma nas colunas. Ó. 16,6 mais 16,6 é 33,2. Aqui dá sim, 40,6%. E aqui dá 24,9%. A soma aqui tem que dar 100%. Beleza? Alguma dúvida? Só alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Não, não é uma dúvida? Então é o seguinte. Eu vou passar para vocês aí no chat. O chat, sei lá como vocês leem chat. Vou passar para vocês no chat. Google Formulário da aula de hoje. Quem quiser responder agora, tá? Quem não quiser responder, não fazer o quê, né? Só vou. Peraí que eu vou mandar para vocês aí. Mandar no chatzinho. Daí eu vou deixar abertos esses formulários até a próxima aula. Então, o objetivo de vocês, o formulários, é responder os formulários, mas também, vê se abriu, mas também passar para os amiguinhos, tá? Eles responderem chamada, por quê? Para ter o controle da chamada. Eu vou separar partes, então, as nossas tarefas. Uma sempre vai estar nas notas de aula, isso para medir seu desempenho, tá? O desempenho de vocês em relação a um conteúdo. Gostaria que vocês participassem. Não está abrindo, né? Tem que dar ação. Quero ver o desempenho, quero ver a forma que vocês estão participando, porque é importante, né, o professor, tá? E esse Google Formulário também tem uma parte teórica aí. Só que é o controle de chamada, tá? A prioridade. Estou mandando aí para vocês, então, a liberação. Espera um pouquinho. Só um instante, por favor. Vê se agora foi. Vê se agora foi. Tá? Então, eu estou propondo isso para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades,
tá? Das notas de aula. Eu já pus uma nota de aula já com essa atividade de hoje. Então, para a próxima aula, como atividade, eu gostaria que vocês me entregassem a sessão 1.3.5, tá? E achar como a resposta do Google Formulário. Não abriu aí, galera? Vê se deu aí. Ô, professor, não tô conseguindo abrir aqui, não. Ninguém está conseguindo? Será? Eu desabilitei a restrição. Peraí, ver se eu salvei também, né? Vai agora. Pode ter desabilitado e não ter salvo. Vê agora. Aqui ainda não deu, não. Ô, Jesus, com G, peraí. Peraí. Deixa eu ver para o meu e-mail da Hotmail para ver se vai dar. Peraí agora, peraí. Só um instante, galera. Só. Então, com isso, eu encerro a aula, tá? Eu vou parar. Vou parar. Pode ser, Kathleen. Eu vou mandar outro link de novo. Copiei e colei errado. Vê se agora deu, ó. Então, eu vou encerrar a gravação agora, tá? Vou postar isso depois para vocês. Pessoal, sempre essas aulas gravadas de live estão no Tá Google